Não temas, assim diz o Senhor. Versículo comentado temático, Gênesis 26, 24. Olá, olá, Rose aqui. Graça e paz, família amada, comunidade linda. Bom dia! Um novo mês e mais um dia da nossa série Versículo Comentado Temático. E o tema deste mês é Não Temas. Durante este mês, nós estamos caminhando juntos pela palavra de Deus, meditando em cada versículo onde o Senhor nos ensina a não viver dominados pelo medo, mas fortalecido pela fé, pela sua presença e pelas suas promessas. Nós vamos compreender o contexto de cada versículo, entender o que Deus está falando e vamos aplicar essa palavra à nossa vida diária, para que ela se torne uma prática no nosso caminhar com Deus. E antes de começarmos, eu quero te lembrar de uma verdade que vai acompanhar toda essa série. O medo perde força quando a presença de Deus é maior dentro de nós do que qualquer circunstância ao nosso redor. Então, abra o seu coração, esteja atento, esteja atenta à palavra e permita que Deus fale com você hoje. Nós vamos juntos para mais um versículo comentado temático. Não temas. Vamos orar? Senhor Deus, nós nos colocamos diante da tua palavra com reverência e confiança. Pedimos, meu Pai, que o Senhor fortaleça o nosso coração, acalme toda ansiedade e renove a nossa fé na tua fidelidade. Fala conosco através deste versículo e nos ensina, Pai, a descansar na certeza de que tu estás conosco em todas as gerações, em nome de Jesus. Amém. Hoje, dia 9, vamos ler na Bíblia o nosso versículo comentado temático, que está no livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 24, e diz assim: E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Gratidão, Senhor, por tua tão maravilhosa palavra. Este texto está no livro de Gênesis, durante a vida de Isaac. Isaac estava vivendo em terra estrangeira, enfrentando conflitos por poços de água e tensão com povos ao redor. Era um período de instabilidade, pressão e insegurança. E nesse cenário de incerteza, Deus aparece novamente para reafirmar a aliança feita com Abraão, agora
estendida a Isaac. Vamos comentar sobre este versículo. No primeiro verso está escrito: e apareceu-lhe o Senhor na mesma noite. Deus não apenas fala, ele se manifesta em tempo de necessidade. Na mesma noite, mostra urgência e cuidado imediato. Isso revela que Deus não se atrasa diante da angústia humana. Ele vem no momento certo, no momento exato. No próximo verso, Deus diz: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Aqui Deus reafirma continuidade de aliança. Isaac não está começando do zero espiritualmente. Ele está dentro de uma história já conduzida por Deus. Isso traz segurança de pertencimento e herança espiritual. E Deus se mostra um Deus de intimidade, um Deus que faz parte da história da família. Então é um Deus de intimidade já na vida de Isaac, um Deus de intimidade na sua vida, né? E faz com que nós, pais, e os futuros pais, parem para pensar de que herança espiritual está deixando para os filhos. Não é verdade? Vamos deixar a intimidade com Deus como herança espiritual para as próximas gerações. E Deus continua dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Aqui está novamente o centro da nossa série. Deus não baseia a coragem na ausência de problemas. Perdão, pessoal. Nós já vimos isso aqui, né? Nesse estudo até agora. Mas Deus baseia a coragem na importância da presença dele em nossas vidas. A presença de Deus substitui o peso do medo. Então, deixa a presença de Deus fazer isso na sua vida hoje. E continua ainda dizendo o Senhor: e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência. Deus não apenas remove o medo, ele acrescenta a promessa. Deus não apenas protege o presente, Deus garante o futuro. Isso mostra que a fidelidade de Deus não é limitada ao momento atual. Isso vem de encontro ao que eu falei minutos atrás, a responsabilidade da herança espiritual que estamos deixando para as próximas gerações. E Deus termina dizendo: por amor de Abraão, meu servo. Aqui a fidelidade da aliança. Deus permanece fiel àquilo que prometeu, mesmo através das gerações. Isso mostra que a história de fé de uma pessoa pode impactar gerações futuras. Vamos viver a nossa história de fé e deixar essa história de fé, de intimidade com Deus para gerações futuras, né? Muitas vezes o medo vem na nossa vida da sensação de instabilidade, com pensamentos como assim: não sei se vou conseguir me manter, né?
isso no futuro, se o dinheiro vai dar, se vai pagar as contas, como que vai ser a compra no mercado. Não sei o que vai acontecer com o meu futuro. Nenhum de nós sabemos, né? É uma ansiedade, um medo que nessa situação dessa frase não faz sentido, porque é algo que nós não temos como, como prever, né? Nós temos que viver hoje na comunhão com Deus, na intimidade com Deus, né, para junto com Ele, que Ele prepare o nosso futuro. O que a gente faz de bom hoje, nós colhemos no nosso futuro, seja amanhã, depois, ou as próximas gerações, a descendência vai colher, né? Mas é uma ansiedade de não sei como será o meu futuro. Vamos fazer hoje para ter um futuro melhor, mas na certeza que o futuro não está sobre o nosso controle, né? Mas nós podemos ser melhores hoje para que nosso futuro e das próximas gerações sejam bons. Mas a melhor maneira de preparar este futuro é a intimidade com Deus, é o reforço dessa aliança com Deus, né? E o pensamento que parece que tudo está incerto. As circunstâncias exteriores podem até aparecer, né? Tudo incerto. Mas Deus responde com 3 verdades. Eu estou contigo, eu abençoo o seu caminho e eu sustento a sua história. Oh, glória! A lição central deste versículo é que o medo perde força quando entendemos que a nossa vida está dentro de uma aliança fiel que Deus sustenta de geração em geração. Eita Deus maravilhoso, maravilhoso. Vamos juntos então praticar essa palavra no nosso dia a dia, colocar aí para fazer parte da nossa vida. Vamos juntos? Primeira coisa para praticarmos essa palavra é lembrar de sua história com Deus. Ele já te acompanhou até aqui. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então creia, né, que Ele continua com você. Segunda coisa, não interprete fases difíceis como ausência de promessa. Não, Deus continua presente, principalmente nas fases difíceis. É porque às vezes, no momentos difíceis, a gente esquece de parar para ouvir ao Senhor, mas Ele se faz presente. Terceira coisa, confie no futuro, mesmo em tempos de estabilidade. Deus também está lá. Nós vimos, você pode voltar aqui os estudos e ver que Deus está na nossa frente. Deus está na nossa frente. Então Ele já está lá no futuro, Ele já viu, Ele já preparou, Ele já chegou lá. Então tenha essa certeza e essa tranquilidade, né? Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então Ele está aqui e está lá também. E quarto, declare: Deus é comigo. Quando você estiver aí nos seus momentos de insegurança, de angústia, você repita: Deus é comigo. Declare, declare. Isso fortalece a fé. Isso fortalece a fé e dá mais segurança, na certeza de que Deus é verdadeiramente com você. Então sempre declare:
essa palavra todo instante, tá bom? Combinado? Agora, que a palavra de Deus que você ouviu aqui hoje, nesse estudo, nesse versículo comentado temático, ela não fique apenas no seu entendimento, mas no seu entendimento, né? Mas que ela desça para o seu coração e produza fé, paz e obediência na sua vida. Lembre-se, cada não temas que nós estamos estudando aqui, que vamos continuar estudando sobre durante todo esse mês, não é apenas uma frase, mas é uma revelação da presença, do cuidado e da fidelidade de Deus em todas as situações da nossa caminhada. Que você viva o que aprendeu hoje, coloque em prática verdadeiramente, né? E a palavra do Senhor no seu dia a dia. Como nós vimos aqui, como praticar, a gente tem visto em todos os estudos, né? Então, coloque em prática no seu dia a dia. E se esta mensagem falou com você, continue acompanhando a série, porque todos os dias Deus tem uma nova direção para o seu coração. E se esta palavra realmente falou com você, compartilhe com alguém que precisa lembrar hoje que Deus continua fiel às promessas que Ele fez para cada um de nós. Vamos orar? Senhor Deus, obrigada, porque o Senhor é fiel em todas as gerações. Hoje recebemos a tua palavra que nos diz: não temas, porque eu sou contigo. Que essa verdade sustente o nosso coração em meio às incertezas da vida. Ensina-nos a confiar no teu cuidado contínuo e na tua fidelidade, que nunca falha. Em nome de Jesus, amém. Vamos orar o Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus te abençoe, Deus te proteja e Deus te guie. E continue acompanhando a série Não Temas, porque cada dia revela uma nova camada da fidelidade de Deus na nossa história. Gratidão.